teve um outro depoimento que o senhor mencionou, que antes da indicação do Paulo Roberto Costa, foi feita uma reunião lá no ano de 2013 no aeroporto de Santos Dumont. Sim, com o Paulo Roberto Costa. Foi quando eu conheci o Paulo Roberto Costa. Nós estávamos no 2003 para fazer as indicações, e aí apareceu, estavam procurando uma pessoa da Petrobras, né? Nem eu nem Janene conhecíamos o Paulo Roberto Costa. Ele foi a indicação. O senhor recorda de quem? Eu acho que foi a Janene, eu acho que foi Djalma quem indicou ele. Djalma Rodrigues, acho que é Rodrigues, né? Djalma. Era amigo dele, porque ele trabalhava com ele na Petrobras. Ele era da EP, Exploração e Produção. O Paulo Roberto era engenheiro da Petrobras, e eu acho que foi ele. O Djalma queria ser diretor, mas queria ser diretor da Exploração e Produção. Que até se indicou um tempo dizendo que era o diretor do Fura Poço, né? Agora, então ele chegou, nós íamos para Brasília, estávamos no Rio, eu e Janene, nós tínhamos ido para lá ver as coisas, de ir e tudo, e aí nós estávamos no aeroporto, fomos almoçar e ele marcou para almoçar conosco. Chegou lá, apresentou, e nós conversamos com ele durante uma hora e tanto. Estava só o senhor e o deputado Janene, e ele. Ele repetiu isso, inclusive, no jantar que houve do partido homenageado depois da eleição de 2010, ele repetiu isso, que tinha encontrado assim, depois conheceu o deputado Pedro Henrique, a primeira tinha conhecido a minha, Janene. E o que foi conversado nesse... Não, foi conversado que nós queríamos uma diretoria de abastecimento, queríamos uma pessoa que fosse para lá para ajudar a arrecadar recursos para o partido. E nós queríamos ter contato com as empresas todas, porque todos nós sabíamos que na Petrobras existia isso, que era da prática da Petrobras, que as empresas todas pagassem 2%, 1%, até naquele tempo dizia isso, falava em 5%, o que depois foi visto que não era verdade, mas era naquele tempo nós falávamos em 2%. E que nós queríamos uma pessoa para fazer isso. Foi a primeira vez que eu vi Paulo Roberto Costa e a primeira vez que Janene viu e nós conversamos com ele. Daí nós indicamos ele para a diretoria. Como não conseguimos a diretoria de abastecimento, ele foi para a TBG. Foi ser o diretor superintendente, que era o presidente, né? O diretor superintendente da TBG. E nesse diálogo, o Paulo Roberto passou a necessária confiança. Necessária confiança. Você... E na TBG nós fizemos, foi feito alguns negócios e ele foi correto. Ele só não foi correto conosco depois de 2005, 2006, quando estourou o mensalão, que ele aí começou. Ele aí, primeiro seguinte... Deixa eu só lhe perguntar uma outra coisa. Quando vocês fecharam o nome dele, levaram esse nome para quem? Então, continua. Ele só não foi correto porque em 2005, quando ele sentiu ameaça, ele adoeceu, ele fez uma viagem para a Ásia, voltou, teve um problema pulmonar, passou um mês em coma, morre, não morre. E aí tinha um sujeito que ele chamava de espiritista, que era um gerente dele chamado Allan Kardec, que pleiteou o lugar dele. E quando ele voltou à diretoria, já estava dando como certa a saída dele. Então ele sentiu que que o apoio nosso não seria suficiente, porque ele procurou o PMDB. E depois o seguinte, ele quis formar uma bancada para ele, de todos os partidos, ele entendeu todo mundo, para poder ele botou na cabeça que ia ser o presidente da Petrobras e precisava de apoio político. Então ele entendeu todo mundo, ele me deu o PT, aprendeu o PTB, aprendeu o PDT, PMDB, PSDB, um partido que tivesse PT, ele atendeu todo mundo. Então ele quis formar uma bancada para ele, no sentido de chegar à presidência da PTB. Subiu a cabeça dele isso, e na verdade, então ele aí foi quando realmente ele começou a enganar a gente, fazer negócio que a gente só sabia depois. Isso foi em 2006, mais ou menos? 2006. 2005 para 2006. Tá, aí ele fez uma viagem à Ásia e voltou com um problema pulmonar sério, que ele passou um mês em coma. Era uma doença dessas asiáticas, com uma bactéria
complicado, complicou a vida dele, quase morre. E aí, a partir daí que ele começou... A complicar, a trabalhar, fazer negócio com todos, ele fazia conosco, mantinha os nossos negócios, porque a gente apertava muito ele. E a gente sabia o que ele estava fazendo com os outros. Mas ele dizia que era Lula que mandava, né? Ele dizia, não, o presidente Lula, esse negócio da Glaze Hoff, dá 1 milhão, o presidente Lula que mandou fazer, foi atrás do negócio da CPI do Serra, que ele mandou dar o dinheiro lá para a CPI da Petrobras, que ele mandou dar o dinheiro ao Sérgio Guerra. Ele dizia que era o presidente Lula que estava mandando fazer isso, né? E tirou da conta do Partido Progressista. Isso eu disse já em outros anéis. Então ele começou a tratar direto com as pessoas. Chegou no momento que Dornelles me chamou e disse, olha, vamos fazer Paulo Roberto candidato a prefeito do Rio. Dornelles, como é que Paulo Roberto ser candidato a prefeito? Ninguém sabe quem é Paulo Roberto Costa. Eu quis fazer um negócio dele, porque ele estava acertando as coisas com Dornelles. Fora do partido. Com Sérgio Cabral. Tanto é que Sérgio Cabral fez Dornelles senador numa eleição contra Jandira Fegali, que era a eleição mais difícil. Eu nunca vi na minha vida um governador pedir, um candidato a governador como isso aí, pedir voto com um senador como ele pedia para o Dornelles. Porque arranjaram muito dinheiro, né? Quando o Paulo Roberto passou a atender outros interesses de outros partidos, ele acabou tirando alguma parcela que cabia ao PP, é isso? É verdade. Ele era só do PP, passou a fazer e dizia que era o presidente Lula que mandava, né? E nós íamos em cima do Lula, ele dizia, a diretoria é muito grande, tem que atender os outros também. Mas nunca confirmou que tinha se mandado atender. Mas o Lula falou isso. Falou. Que a diretoria era muito grande. Tinha que atender a base aliada toda. O cargo era do partido, a maioria da coisa toda era do partido, mas tinha que atender os outros. A bancada toda, como as outras diretorias, indicada pelo PT, tinha que atender o PT, tinha que atender essa coisa. O presidente levava de barriga, né? Sabia que estava todo mundo, sempre ninguém rompia, porque estava recebendo recursos, então não adiantava que ninguém rompia, sabia disso. E ele manteve a base do governo dele durante o período todo, né, que ele foi presidente. Nunca teve problema para a reforma trabalhista, a reforma de previdência, tudo isso. Contra o partido dele. Na Previdência saiu, formaram o PSOL, a dissidência do PT. Aliás, a Luciana Genro está em primeiro lugar nas pesquisas lá, né? Então, não chega não. A urna é uma incógnita, né? Ai, não é possível. Não dá para ser prefeito, não. Muito maluco. Mas eu digo também que eu torcia para o Rio Grande do Sul não ter a sorte de ter na Vera do governo. Vamos interromper um pouquinho. Não lembrar onde que eu posso. Não grava. Aí, Pedro, se o senhor puder então nos explicar, se o senhor tem conhecimento do presidente Lula, o senhor já disse que ele sabia dos motivos das nomeações e dos valores que envolviam essas nomeações, né? Mas se ele tinha conhecimento dos valores envolvidos ou dos percentuais que eram obtidos a partir desses contratos. Eu nunca discuti isso com o presidente. Eu tenho informações que Deleuze dava explicações a ele, e eu acho que o próprio Paulo Roberto, né, nas conversas com ele, porque ele falava Paulinho, e ele tinha sempre uma ligação grande com o Paulo Roberto, ele distinguia muito Paulo Roberto quando ele estava no lugar, conversava com ele sobre esses assuntos. Né. Agora, se ele sabia, eu não sei. Até porque muitas vezes se dizia no Congresso, se dizia no governo, que se arrecadava mais do que realmente se arrecadava. E essa coisa do que era 2%, 5%, 3%, 1%, essas coisas não eram bem verdade, porque tinha assunto que era 1%, tinha assunto que era 0,5%, dependia muito de como se tratava da tratativa com a empresa. Né? Quem fazia isso era Janene, depois Alberto Sérgio. Dependia muito.
Obra que era mais folgada, que você podia fazer, obra que era mais apertada, o cronograma mais apertado, então você negociava, dependia muito. Mas eu acho que ele, pessoalmente, valor específico, eu não sei se ele sabia, mas ele sabia que era arrecadação. E ele sabia que montou a base assim, porque a vida toda o PT fez isso, arrecadar dinheiro de todo canto para poder, então, manter o partido crescendo e ajeitar. E eles fizeram isso também para comprar a base aliada. O próprio PT foi quem pagou muitas das despesas da campanha. Ele tomava o dinheiro emprestado lá naquela operação com o Marco Valério e pagava a despesa de campanha dos partidos antes de que o esquema da Petrobras estivesse funcionando, que os esquemas todos estivessem funcionando das outras empresas. O PT andou ajudando, ele mesmo. E não era dinheiro do fundo partidário, porque dinheiro do fundo partidário você tem que prestar conta ao TSE e é complicado. Então era dinheiro de arrecadação de Caixa 2. O senhor queria acrescentar mais alguma coisa? Não. Encerrar então, 15 horas e 22 minutos.